E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Norton e vamos falar hoje sobre Stranger Things. Na verdade, eu tô falando Stranger Things agora porque vocês me corrigiram bastante, porque eu tava falando Stranger Things, mas é Things. Então, além da linguinha, o I tem som de E, é Things. Stranger Things. Juro que eu vou tentar manter a pronúncia certa, mas eu não garanto nada, mas eu vou tentar. Mais precisamente, hoje vamos falar sobre as outras cobaias do projeto Índigo. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a 11, que no caso é Eleven também, é o mesmo nome traduzido, vocês sabem disso. Também já falei sobre o projeto MK Ultra, o projeto Índigo, vou deixar tudo aqui no cardzinho dos outros vídeos. Basicamente, o projeto Índigo era o projeto que treinava as crianças com poderes. Então, no caso, tínhamos lá a 11 com seus poderes, também conhecemos a 8 lá na segunda temporada, mas tem outras crianças espalhadas pelo universo expandido da série. Então, nos quadrinhos e nos livros, eles falam um pouco mais sobre as outras crianças, as outras cobaias, e eu vou deixar bem claro que não sabemos quais são todas as cobaias, não tem o número certo ainda, mas sabemos algumas a mais do que foi apresentado pra gente lá na série. Vamos começar então com a cobaia mais velha que a gente conhece até agora, que aparece no quadrinho número 6, que é esse daqui de trás, que é o quadrinho que conta a história da 6, que também é uma cobaia que a gente vai conversar aqui hoje, mas não é da 6 que estamos falando da cobaia número 3, que é o Rick. Lá em 1978, ele tinha entre 16 e 17 anos, então ele nasceu por volta de 1960. A Eleven nasce em 1970, pra você ter noção a diferença de idade entre os dois. A gente não sabe com quantos anos ele entrou, mas aparentemente eles dão meio que no ar de que ele entrou muito cedo, porque ele confia no projeto por alguns anos. Inclusive no quadrinho número 6, que é esse que eu tenho aqui atrás, ele fica ainda meio que relutante com o projeto. Ele gosta daquilo, ele acreditava que aquilo ali era muito melhor do que estar lá fora e ter poderes lá fora, entende? Então, dando a entender de que foi uma lavagem cerebral desde cedo, que ele foi criado ali dentro, tipo um X-Men assim mesmo, sabe? Fica aqui dentro que a gente vai te ensinar a mexer nos poderes, a gente vai treinar você e tal. E também é interessante que ele trabalhou pra ajudar a trazer algumas outras cobaias, então ele trouxe a 6, por exemplo. E a cobaia número 3 tem um poder muito interessante. Ele consegue colocar sugestões na mente de outras pessoas, então é quase um truque mental Jedi, assim. Ele chega na pessoa e fala, ó, você vai me dar essa caneca. Aí a pessoa pega a caneca e entrega pra ele e fala, eu vou te dar essa caneca. Então ele tinha o poder de quase um controle de mente ali, era uma sugestão mesmo, ele não conseguia controlar 100% as ações de outra pessoa. Isso é uma coisa que a gente vai conversar muito aqui hoje. Existem escalas de poderes, então no caso do Rick, a cobaia número 3, o poder dele era bem poderoso no sentido de influência, né? Então ele poderia controlar a mente de certa forma, com sugestões, mas ainda era muito limitado, ele não conseguiu usar muito esse poder. Sem contar também que o nariz dele sangrava, ele não conseguiu usar muito que ele ficava tonto, porque todas as cobaias tinham esse mesmo problema. Porque quando eles usam os poderes, isso afeta a oxigenação do cérebro. Então eles sangram pelo nariz porque vai estourando as veias, porque precisa entrar mais oxigênio, precisa passar mais sangue pelo cérebro e as veias vão estourando. Então ele também ficava muito tonto quando ele usava os poderes dele. A cobaia número 3 conseguiu fugir no mesmo dia que a cobaia número 6 e a cobaia número 9,5, que foi o mesmo dia que a Terry Ives entrou lá pra tentar salvar a filha dela. Naquele mesmo dia eles conseguiram fugir porque a Terry causou um tumulto ali, e sabemos também que atualmente, eu tô querendo dizer atualmente no tempo da série, em 1985 ele está vivo, e não só está vivo, como ele tá tentando achar as outras cobaias, ele tá passando de cidade em cidade, muitas cobaias foram mortas e outras foram escondidas, ele tá procurando pra ver se ele consegue achar essas outras crianças que também eram experimentos lá do laboratório de Hawkins e do projeto Índigo. Então existe sim a possibilidade dele aparecer na série em algum momento. Inclusive eu acho que o poder dele é bem interessante, ele usa bastante e ele consegue ter um controle muito grande. Atualmente, em 1985, ele tá com 25 anos, então ele tá bem mais adulto e muito mais responsável tentando achar os seus outros irmãos e irmãs que também eram cobaias. Outra cobaia que a gente conhece no universo expandido é a Francine, que lá dentro do projeto ela é a número 6, que esse quadrinho aqui é dela, esse aqui ó. Esse quadrinho aqui atrás é da 6, é da Francine e conta muito mais sobre a história dessa personagem. A Francine é a protagonista dessa minissérie, querendo ou não, ela quebra um pouco a regra que tinha sido estabelecida, porque ela nasceu também em 1960, assim como o Rick, mas ela entrou pro projeto, ela entrou pro laboratório com 16 anos, 16 e 7 anos ali no caso. Então talvez existe a possibilidade dela ser a cobaia que entrou mais velha. Ela entrou com 16 anos, o Rick já tinha 16 anos quando ela entrou, 16 e 7 anos, mas ele tava lá desde pequeno. O poder da Francine era de ter visões, ela tinha breves visões do futuro, só que era tudo muito embaralhado e muito confuso, então muitas vezes ela errava. Então ela não conseguia controlar o poder
poder dela muito bem de ter visões do futuro. E com isso, os pais dela começaram a usar ela pra ganhar na loteria. Eles não tinham ganho nenhum prêmio grande, mas eles conseguiram ganhar prêmios menores. Eles conseguiram mudar de casa, comprar uma casa grande lá. Eles estavam vivendo bem e o pai dela era muito abusivo nesse sentido. Ele queria que ela usasse o poder a todo custo e a toda hora para o benefício dele. Então, quando ele ameaça bater nela, ela foge de casa e ela conhece o Rick, que é o vizinho dela. Eles têm um romancezinho lá. E o Rick fala, vou te apresentar um cara que eu conheço, que entende o que você tá passando, que vai treinar você e tal. E nessa ela cai no laboratório de Hawkins porque ela aceita o que o Dr. Brenner fala. O Dr. Brenner vira e fala, viu, você tem acesso ao futuro? Então peraí, vem treinar com a gente. E ela fica presa no laboratório de Hawkins. E no laboratório ela não tava indo muito bem, porque as visões dela eram bem precisas e também ela não falava muito sobre isso com o Brenner, porque ele perguntava, tivemos algum avanço? Ela falava que não, mas ela tinha sim pequenas visões e inclusive ela viu que o Demogorgon ia chegar. Então ela viu que ela precisava fugir dali com as crianças, porque ia chegar um monstro e ia matar todo mundo, então ela precisava fugir com as outras crianças e ela espera até o momento onde a Terry vai aparecer para tentar salvar sua filha e durante todo o tumulto ela tenta fugir com o Rick e também com a cobaia 9,5, só que no momento que eles estão fugindo ela tem uma visão de que um dos guardas vai atirar no Rick e na hora que o cara atira no Rick ela entra na frente, então a Francine toma o tiro e morre. Então graças ao sacrifício da Francine o Rick consegue escapar junto com a 9,5. Agora a gente pula pra cobaia número 8 pra você ver como tem pedaços faltando, então o Rick é o número 3, a Francine é o número 6 e a Kali é a número 8 e a partir da número 8 é bem interessante reparar que são poderes agora muito maiores do que da Francine e do Rick. A Kali, por exemplo, tem o poder de criar ilusões, o que de fato era bem poderoso e ela tinha um controle desde os 5, 6 anos de idade, ela já controlava muito bem o poder dela. O poder da Kali tinha um limite assim do sentido de lugar, sabe? Ela controlava onde ela estava, sabe? Nada muito grande, muito além, outro lado da cidade ou até uma distância de quilômetros. Só que dentro da sala onde ela está, ela consegue controlar toda a ilusão da parada mesmo, ela consegue fazer ilusões absurdas, tanto que lá na série a gente vê ela quebrando aquela parte da ponte que eles estão entrando por baixo pro policial parar e ver que a ponte tá caindo, sabe? O cara tenta entrar, ela derruba a ponte, depois ela consegue deixar ela e os amigos dela invisíveis quando entra a polícia atrás deles, então ela é muito poderosa e esse poder vem desde sempre. Tanto que ela fala na série, ela fala que ela conseguiu fugir quando ela conseguiu controlar melhor os seus poderes, então ela fez uma ilusão e obviamente com um poder de ilusão tão forte quanto dela, o poder de ilusão muito fidedigno, assim, parece que você tá vendo aquilo lá mesmo, ela conseguiria fugir facilmente. No livro Raízes do Mal, a gente descobre que ela nasceu mais ou menos em 1965 e ela era uma das principais cobaias do Brenner, junto com a 9 e também a 11. A Kali foi tirada bem cedo de sua família e eles nem eram dos Estados Unidos, eles eram de Londres. Aos 5 anos de idade, ela foi levada ao laboratório de Hawkins. É curioso pensar, porque ela nasceu em 1965, 5 anos depois, ela entrou para o laboratório. E a Kali entrou antes da Francine e é a 8, e a Francine entra depois, é a 6. Então, sei lá, vai saber qual é a regra para ter esses números, não é mesmo? É bem confuso, eu entendo, também não tem uma explicação para te passar sobre isso. Nos dias atuais da série, sabemos que a Kali montou um grupo com outras pessoas que são rejeitadas pela sociedade, e eles estão perseguindo e matando pessoas que têm relação com o laboratório de Hawkins, que trabalhavam no laboratório de Hawkins, e de fato eu acho que a coisa mais Magneto, mais Irmandade de Mutantes que existe fora dos X-Men, assim, fora do universo da Marvel, e eu acho muito interessante essa personagem. Tinha que ter um livro, uma minissérie de quadrinhos só pra ela, porque eu acho que a ideia é muito boa. Então é algo bem, tipo assim, uma linha tênue entre o bem e o mal, sabe? A Kali tá bem nessa risca, ela é do mal, mas ela é do bem, ela tá só matando os caras que fizeram mal pra ela. Cara, é muito louco, a Kali é uma personagem muito interessante e muito poderosa. E junto com a 8 e com a 11, a cobaia número 9 é uma das mais poderosas, batendo de frente com a Eleven, em certo sentido. Tem uma falta de controle aí que a gente vai conversar daqui a pouco, mas o poder da 9 é de fato absurdo. Elas têm aproximadamente a mesma idade da 11 e foram levadas para o laboratório ainda muito cedo, após um acidente. A casa onde elas moravam pegou fogo, do nada, misteriosamente. O Brenner foi lá e pegou as duas crianças, então agora as duas crianças são do governo dos Estados Unidos. E é interessante o número das cobaias, é a 9 e a 9,5, porque a Jamie, que é a 9, é a que tem poderes na história. A 9,5, que é a Marcy, é a irmã gêmea. Então eles não queriam separar as irmãs, porque eles pensaram que se eles separassem a Jamie e a Marcy, a Jamie, que é a que tem poderes, não ia querer colaborar. Então eles deixavam que as duas ficassem juntas lá no laboratório, só que quem tinha poder era a 9, que era a Jamie, a Marcy estava lá como irmã gêmea. Ela não tinha poderes, pelo menos não até agora. E quais são os poderes da 9? Porque eu falei que a 9 era de fato tão poderosa, ou talvez bate de frente com os poderes da 11. Então, a cobaia número 9, que é a Jamie, ela tinha o poder de gerar calor. Ela consegue
consegue gerar o calor e controlar esse calor, consegue fazer as coisas pegarem fogo na moral, tanto que ela mata um cara lá na hora que ela tá sendo testada, começa a nascer bolha assim do corpo dele, e é uma coisa interna, não tem nada pegando fogo, é uma coisa de dentro do corpo dele, que tá tão quente, tão quente, tão quente, que tá queimando ele. E também é por isso que a casa delas pegou fogo, porque a Jamie tem esse poder de criar o calor, de gerar o calor, conseguindo até conjurar fogo. Tem uma parte do quadrinho que a Jamie tá mais velha, que ela passa a mão na parede, ela vai fazendo um rastro de fogo, assim, sabe, na parede, então o poder dela vem de mexer com o calor. Quando elas ainda eram crianças, a Jamie tava passando por um teste, e como a gente já falou aqui, os poderes afetam a oxigenação do cérebro, e ela tava forçando muito o poder dela, e ela entrou em coma, começou a sangrar tudo a cara dela, assim, ela entrou em coma, ela matou o cara que tava lá examinando ela, e sem previsão pra acordar. E nesse dia, a irmã dela, que era a cobaia 9,5, que é a Marcy, fugiu com o Rick e com a Francine. Então ela acorda do coma com a cabeça bem bagunçada, e ainda falam que a irmã dela a abandonou, e ela ficou maluca da cabeça, ela perdeu totalmente o controle. Lembra que eu falei que a Kali tinha o poder de mudar o ambiente inteiro, tal, pra uma floresta encantada? A Kali usava esse poder com a Jamie, pra Jamie ficar calma, então ela colocava meio que a Jamie era uma princesa numa floresta encantada, e quando o projeto acabou lá em 1970, eles mandaram matar a Jamie, só que um dos médicos pegou ela e levou ela pra outro laboratório pra ela se manter lá, escondida. E nesse outro laboratório, que era mais um hospital mesmo, ela ficava lá, e ela ficava cada vez mais descontrolada e perdendo o controle de seu poder mesmo. Chega um momento onde o Rick e a Marcy vão lá resgatar ela em 1985, ela faz as pazes com a sua irmã, e atualmente os três estão juntos, viajando de cidade em cidade pra tentar achar as outras crianças. Porque eles acharam a Jamie, então pode ser que tenha outras crianças que tenham sobrevivido. Então uma hora eles vão acabar trombando com a 11, com certeza. É claro que a gente não pode esquecer da cobaia número 11. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre a personagem, falando sobre os poderes dela, que eu vou deixar aqui no card. Então agora, nesse vídeo, eu vou falar só um passant mesmo, porque eu vou deixar o vídeo aqui no cardzinho pra você ver, que eu fiz um vídeo só dedicado a ela. A cobaia número 11 foi a primeira recém-nascida levada para o laboratório. Então a sua criação foi 100% em laboratório a partir de 1970, que foi quando ela nasceu. Quando ela foi crescendo e foi mostrando que seus poderes estavam cada vez crescendo mais também, eles fecharam os projetos e até onde a gente sabe, só para focar na 11. A 11 tem diversos poderes, como por exemplo, a telecinese, ela consegue rastrear as pessoas usando o vazio, transmitir o que as pessoas estão falando pelo vazio, consegue entrar em memórias, ou seja, é algo muito poderoso mesmo. Sem contar que com a telecinese dela, ela conseguiu matar um monte de gente, conseguiu jogar uma van por cima da cabeça, conseguiu puxar um vagão lá no trem da Kali, conseguiu lutar contra o Devorador de Mentes, e também até agora é uma das que mais tem controle, talvez ele empatando com a Kali. Não, acho que a Kali tem mais controle dos poderes. Enfim, essas foram as cobaias que a gente conhece até agora de Stranger Things. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês comentam aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Compartilhe então esse vídeo pro seu amigo e pra sua amiga que gosta de Stranger Things. Me segue no Twitter e no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. No Twitter eu falo bastante, talvez até demais, e no Instagram eu posto várias fotinhas, então se for do seu interesse, me segue lá que eu vou deixar aqui bonitinho. É isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!